A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro, que já foi denunciado inclusive na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo. Portanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade. Você pode até não lembrar, mas esse áudio do começo do programa é de um vídeo publicado no Twitter em que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, tentou censurar histórias em quadrinhos com a temática LGBTI na Bienal do Livro do Rio de 2019. Thalita Rebouças e Laurentino Gomes, dois autores desse manifesto. De onde veio essa ideia? De ontem, a partir de ontem, durante as manifestações? Foi exatamente ontem, a gente estava aqui no mesmo momento em que chegaram para recolher livros, que chegaram armados criaturas, e foi bem assustador. E estava eu, o Laurentino e o Pedro Bandeira, e a gente falou que a gente precisa fazer alguma coisa, nós autores, não podemos nos calar agora. A atitude do prefeito fez com que as pessoas reagissem. O público protestou nos corredores da Bienal e todas as histórias em quadrinhos e livros com a temática LGBTI foram comprados. Autores como Thalita Rebouças e Laurentino Gomes organizaram um manifesto contra a censura do evento. O youtuber Felipe Neto chegou a comprar mais de 10 mil livros com a temática e distribuir gratuitamente na Bienal. A Bienal do Rio ocorre há 38 anos e é o maior evento literário do Brasil. Essa foi a primeira vez que sofreu esse tipo de intervenção. Esse não é o único episódio de censura envolvendo a comunidade LGBTI no país. Por isso, hoje vamos falar sobre como existir é um ato de resistência. Então solta a vinheta, Carlos Risotto, porque o podcast está começando e estamos no embalo da literatura LGBTI. Ao longo da história, muitas escritoras e escritores tiveram a sua orientação sexual apagada. Isso aconteceu não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. A literatura é como um retrato, um registro de uma época e da realidade. Ou seja, ser LGBTI era algo reprovado pela sociedade como um todo. E pior ainda, quando se escrevia sobre a própria maneira de se relacionar, de amar. A escritora brasileira Cassandra Rios, por exemplo, foi perseguida no período da ditadura por escrever sobre a homossexualidade feminina. O curioso disso tudo é que ela criou 2 pseudônimos masculinos e escreveu histórias sobre heterossexuais para tentar driblar a ditadura. Ela queria provar que a perseguição acontecia porque ela escrevia sobre mulheres lésbicas. Errada ela não estava, né? Ela teve 33 livros censurados, se tornando a escritora mais censurada daquela época. Sua obra era considerada imprópria, mas nem a censura foi capaz de parar o talento de Cassandra. Em 1970, ela se tornou a primeira escritora brasileira a alcançar a marca de 1 milhão de livros vendidos. E nada melhor do que uma escritora lésbica para nos falar do processo de escrita LGBTI e validação da sexualidade por meio da literatura. Conversamos com a doutora em Teoria da Literatura, escritora gaúcha, Natália Borges Polesso, também vencedora do Prêmio Jabuti em 2016, um dos mais tradicionais prêmios da literatura brasileira. Olha, eu não gosto de chamar isso de temática. Eu sempre vou tentar colocar esse ponto de vista, assim, porque o que é essa temática, né? É a temática do amor, mas amor acontece para todo mundo, né? Sim. É a temática de alguma revelação pode acontecer para todo mundo, é a temática de passar alguma dificuldade, todo mundo passa uma dificuldade, é claro que para pessoas LGBT isso vai ser diferente, né? Mas eu acho que, eu pesquiso hoje literatura traduzida por mulheres LBT, né? LGBTQ. E os temas que essas mulheres trazem nessa produção literária são muito diversos. Então, eu não posso dizer que são temáticas. Eu posso falar de protagonistas, eu posso falar de personagens. Para mim faz mais sentido trazer essas outras nuances do que falar de uma temática, porque eu realmente não sei definir o que seria uma temática LGBT. Né? Porque, sei lá, nossa vida não é uma temática. E por falar em colocar em caixas e dividir por temáticas a comunidade, a escritora paulista e travesti, a Mayra Moira,
nos explicou como é importante construir outras narrativas enquanto pessoa integrante da comunidade LGBTI e de que forma o mundo das publicações se abrem. É interessante, né, que essas portas estão abertas quando eu quero escrever sobre esse tipo de assunto, né? Quando eu vou escrever sobre a minha vivência pessoal, né, sobre essas coisas muito... É isso que esperam que a gente esteja escrevendo, né? A porta está aberta para eu escrever autobiografia. Eu não sei se estará tão aberta quando eu começar a me lançar, por exemplo, no terreno da ficção, né? Então eu começar a tentar outro tipo de voo literário que não isso que esperam que a gente seja capaz de escrever, que é contar essas histórias do sofrimento, né, de como foi difícil se assumir, as pancadas que a gente levou na vida, como a família lida com a gente, como é andar na rua sendo trans, sendo uma pessoa travesti, né, como é se relacionar afetivamente, sexualmente com outras pessoas, o que os clientes querem de nós quando eles vão nos buscar ali nas ruas e nos levam para o motel. Tudo isso querem saber da gente, mas é só isso. Parece que essa é a única capacidade que a gente tem, que é colocar no papel aquilo que a gente vive no dia a dia. E subestimam muito a nossa capacidade imaginativa. Acho que um dos grandes obstáculos que a gente enfrenta, eu vejo isso como uma estudiosa da produção literária trans, é justamente levarem a sério o nosso trabalho imaginativo. Né? Porque desde as primeiras publicações ali nos anos 80, eu vejo que o Anderson Herzer, que foi uma das primeiras pessoas a publicar livro, ele concebeu primeiro um conjunto de poemas. E aí, para que aquilo fosse publicado, a editora chegou para ele e falou: olha, você não quer escrever um relato autobiográfico que vai ajudar a contextualizar esses poemas e dizer quem você é? E aí, era só o relato que queriam. Se pudesse tirar os poemas, tirariam, mas que estavam interessados no relato de vida dele. Né? E aí colocaram o poema como uma forma de disfarçar que o interesse deles era puramente o relato. Né? E isso é algo que é recorrente, né, quando eu vejo nessa trajetória de publicações trans. Né? A gente publica muitas coisas variadas, mas o que prestam atenção e o que dão mais abertura e espaço para que a gente publique e para que a gente circule é justamente nessas publicações autobiográficas. A espetacularização do gênero e orientação sexual da comunidade LGBTI e a censura podem ocorrer de forma mais sutil. Nem sempre acontece com a tentativa de recolhimento de livros. A gente pode pensar múltiplas maneiras. Existem várias maneiras de pensar o que é uma censura, né? Existe essa censura mais autoritária e descarada, né, que é a censura que está proibido falar sobre sexualidade, ou falar sobre grupos que escancaram uma sexualidade fora do padrão, ou uma forma de viver o seu gênero fora do padrão. Isso seria uma censura oficial, né? Então a gente percebe esse tipo de censura chegando cada vez mais nas plataformas das redes sociais, né? A gente vê os perfis sendo denunciados por coisas como que entendem como nudez ou textos eróticos entendidos como pornográficos. A gente vê isso seria uma censura escancarada, mas existem outras censuras. Eu acho que essa censura mais visível é bastante visível também quando a gente vai pensar o acesso a publicações, né, por meio da comunidade trans, que é essa censura do que esperam de nós. Então essa censura que a Chimamanda ela vai falar sobre a história única, né? Olham para a travesti e pensam uma única narrativa possível, né? O que ela é, por que ela fez a sua transição, qual que é o destino para ela, qual é a possibilidade dela de sobrevivência, para que ela serve. Olham para nossos corpos e nos imaginam dentro dessa narrativa. E aí, ao nos encaixarem dentro dessa narrativa, apagam ou criam muitas dificuldades para que a gente mostre para essas pessoas que a gente é capaz de fazer outras coisas fora isso. Você que nos acompanha, já parou para pensar em quais tipos de literatura tens acesso? Não é necessário fazer parte da comunidade LGBTI para buscar conteúdo relacionado. Meu primeiro livro, por exemplo, foi Morangos Mofados, do Caio Fernando de Abreu. E tu, Mai? Cris, o meu primeiro livro LGBTI foi Uma Bebida e um Amor Sem Gelo, por Favor, da Liliane Prata. E eu já era adulta. Natália Polesso também nos contou como foram as suas experiências literárias. Eu acho que muito tardiamente eu comecei a ler mulheres lésbicas, ou bissexuais, ou queer, e muitas delas me chegaram por causa da pesquisa que eu faço no pós-doutorado agora.
A própria Natália já passou por situações em que sua literatura não foi tão bem-vinda após um conto do seu livro, Amora, ser incluído na prova do Enem de 2018. A questão da prova de literatura abordava justamente a linguagem utilizada por gays e travestis. Quando o Amora teve alguma repercussão, né, porque um trecho dele foi parar no Enem, né, uma das questões do Enem. E teve, assim como teve uma repercussão muito legal, positiva, porque se eu for parar para pensar, foram 5,5 milhões de estudantes que leram um conto meu, ou pelo menos um trecho de um conto meu. Isso é muito legal para um escritor pensar isso, sabe? Para mim é maior do que qualquer prêmio, assim. Mas também teve uma repercussão muito negativa de pessoas que criaram uma mentira sobre o conto, né? Falaram que era um conto, enfim, que se tratava de outro assunto, que era uma relação incestuosa, e nem é isso, né? O conto não é sobre isso. Foi uma leitura muito de mau caráter que fizeram e espalharam, né? E aí, obviamente, as pessoas vêm atrás de você, vêm te xingar e tal, isso é muito ruim. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, em 2019, outra autora se viu atacada por conta da sua literatura. A escritora canoense, finalista do Prêmio Jabuti e vencedora do Prêmio Sesc de Literatura de 2010, Luísa Geisler, teve sua participação cancelada na Feira do Livro de Nova Hartz. A justificativa dada pela organização do evento foi que a linguagem de seu livro, Enfim Capivaras, era imprópria para o público jovem e adulto. Além do desconvite, entre aspas, o livro da escritora foi recolhido das escolas municipais de Nova Hartz. A censura e a diversidade não tem acontecido somente em uma área. O Porta dos Fundos, por exemplo, também sofreu uma tentativa de censura após o lançamento do especial de Natal A Tentação de Cristo. Nessa produção, Jesus seria um homem gay, e foi isso que causou revolta em pessoas que seguem a fé cristã. A Justiça do Rio ordenou que seja suspensa a exibição do vídeo especial de Natal da produtora Porta dos Fundos. O desembargador afirmou que a suspensão é mais adequada e benéfica para a sociedade brasileira, de maioria cristã. Numa primeira decisão, a Justiça havia negado o pedido de liminar. A juíza Adriana Jara Moura, da 16ª Vara Civil, afirmou que o filme não viola o direito da liberdade de crença, de forma a justificar a censura pretendida. Agora, com a decisão em segunda instância, não só a exibição do filme está suspensa, mas também trailers, making-off, propaganda e qualquer publicidade referente ao especial de Natal do Porta dos Fundos. A Netflix e a produtora Porta dos Fundos declararam que ainda não foram notificadas da ordem judicial. O Supremo Tribunal Federal derrubou uma decisão da Justiça do Rio e liberou a exibição do especial de Natal da produtora Porta dos Fundos. O ministro Dias Toffoli concedeu a liminar depois de um pedido da Netflix. A Netflix entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal. Os advogados citam a vedação prevista na Constituição de qualquer forma de censura, inclusive judicial, de natureza política, ideológica e artística. Agora à noite, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu os efeitos da decisão judicial que impedia a exibição do especial do Porta dos Fundos. O Supremo Tribunal Federal derrubou a medida de suspensão do episódio que havia sido determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas a produtora não teve que lidar só com esse ataque. Em razão do especial, um grupo de homens jogou um coquetel molotov contra a sede do Porta dos Fundos. Eu vejo também um discurso retrógrado tomando força, assim, né, tomando corpo e impedindo, né, que se fale sobre, que se crie esses diálogos, que se possa imaginar, né, nossas vidas ou mesmo nossas vidas, que se possa ter um olhar compreensivo sobre isso, mesmo se você não for, né, uma pessoa LGBT. Então tenho visto essas duas forças, assim, né, e forças mesmo, assim, muito potentes, né, caminhando juntas, talvez, nesse momento. E, ao mesmo tempo que isso me alegra, porque eu vejo até um pouco diferente, assim, por exemplo, meu trabalho se chama Geografias Lésbicas, eu tento apontar essas autoras.
Eu acho que, obviamente, daqui a anos, talvez, idealmente, isso não seja mais necessário, sabe? Não seja mais necessário rotular. Eu vejo essa geração pensando assim. É claro que rotular ainda é algo político, né? Para você transitar na sociedade, para você reivindicar nessas questões. Então, eu sei que é importante no agora, né? O episódio está chegando ao fim. A ideia é que, por mais que tenhamos que pensar de forma múltipla, ainda é um ato político se identificar e levantar bandeiras. Por isso, a nossa convidada, a Mayra Moura, tem um recado sobre o que é ser travesti e por que essa identificação é tão ligada à cultura brasileira. A identidade travesti aqui no Brasil, ela veio antes de mulher trans, né? Já temos a palavra travesti é uma palavra antiga no idioma, né? Ela vem do teatro e dos bailes da fantasia. Então, ali no final do 19, começo do 20, a palavra travesti era grafada em itálico nos jornais aqui brasileiros, né? Nas publicações brasileiras, os bailes em travesti, de travesti, as peças, as apresentações teatrais, porque era do teatro, né? Eram figuras que se travestiam, que se vestiam com roupas de outro gênero no teatro ou em festas. E aí um grupo populacional começou a reivindicar essa palavra para si, e essa palavra deixou de ser, deixou de referir-se apenas a esses artistas, né, essas figuras artistas de festas, e começou a nomear um grupo inteiro, né, o grupo mais perseguido da sigla LGBT ao longo de toda a história do Brasil. Assim. Então, tem algo de político, de muito importante, a gente reivindicar uma identidade que é particularmente brasileira. Né? A palavra travesti aqui ganhou esse outro significado e a gente acabou exportando para o resto da América Hispânica, América Latina também, na Argentina, Chile, Colômbia, a gente acabou levando para lá esse significado novo da palavra travesti também. Né? Mas ela começa aqui. E aí, então, quando hoje eu tento colocar através dessa palavra, recuperando um pouco dessa história e questionando também essa tentativa de higienização, né, que a palavra mulher trans implica também, né, que tenta nos enquadrar dentro de uma caixinha muito fechadinha, né, de o que é ser mulher, do que é esperado para ser mulher, e essa divisão entre o que é uma mulher trans e o que é uma travesti, ela foi criada pela medicina, quando a medicina passa a estabelecer uma distinção entre as pessoas trans que querem ter um genital que o gênero legitimado possui, então a mulher trans que gostaria de ter uma vagina, então essa pode se chamar mulher trans, porque ela quer ter o genital que as mulheres legitimadas têm, e aquelas que não querem ter o genital que se esperaria daquele gênero, né? Então a travesti. Então ela cria essa distinção, que é uma distinção arbitrária e desnecessária, e que racha no meio a comunidade trans, entre aquelas que têm uma aversão ao genital com que nasceram e aquelas que não têm, sendo que o nosso gênero não tem nenhuma relação com o genital que a gente tem no ministério. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Faz Sentido, do Grupo Sinos, produzido e apresentado por Cristiano Santos e Mayara Morales. A edição é de Carlos Risotto, supervisão de Igor Miller e Michele Aguiar. O editor-chefe dos jornais diários do Grupo Sinos é o Jason Rodrigues. Então, obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau!